Criação do juiz de garantias indispõe Bolsonaro e base abre debate sobre implementação. A decisão do presidente Jair Bolsonaro de sancionar, no dia 24, a versão do Congresso do pacote anticrime, de autoria do ministro Sergio Moro. Goiás News Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. Mantendo algumas das alterações propostas pelos parlamentares, provocou uma série de críticas ao governo por parte de sua própria base. A celeuma gira em torno da criação da figura do juiz de garantias, magistrado que irá acompanhar a fase de investigação e coleta de provas do processo para se assegurar de que os direitos dos investigados não estão sendo atropelados durante o inquérito. As etapas de julgamento e sentença ficarão, segundo o novo desenho do judiciário sancionado, a cargo de um outro juiz. Havia expectativa de que Bolsonaro vetasse este ponto, que foi incluído no pacote via emenda do deputado federal Marcelo Freixo, PSOL-RJ, e era criticado por Moro. Para além do tremor político no mundo bolsonarista, a lei também abriu um debate imediato entre especialistas e acadêmicos sobre a constitucionalidade da medida e sua viabilidade econômica. A mudança foi, na prática, uma derrota para Sergio Moro, especialmente porque o presidente barrou outras 25 alterações consideradas sensíveis, mas deixou esta passar. A proposta de criar o juiz de garantias vem na esteira das críticas ao próprio Moro quando à frente da Operação Lava Jato. O então juiz sempre foi acusado de agir em dobradinha com a acusação, rompendo a figura do juiz imparcial no direito brasileiro. A situação mudou de patamar com a revelação de conversas privadas entre o magistrado e os integrantes da Força-Tarefa de Procuradores publicadas pelo The Intercept em parceria com outros veículos, como é o País. Se a regra já tivesse valendo na Lava Jato, por exemplo, Moro, que decidiu a controversa condução coercitiva do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não teria ditado a sentença contra o petista no mesmo caso. Nesta quarta, o agora ministro da Justiça se manifestou no Twitter de forma comedida sobre o assunto. Não é o projeto dos sonhos, mas contém avanços. Sempre me posicionei contra algumas inserções feitas pela Câmara no texto originário, como o juiz de garantias. Apesar disso, vamos em frente. Indulto de Bolsonaro é incentivo ao mal policial, afirma policial civil. Bolsonaro concede indulto de Natal a policiais e outros agentes presos. Major Vitor Hugo. Governo Bolsonaro não vai desistir de aprovar o excludente de ilicitude para policiais. O próprio presidente considerou o saldo do pacote anticrime extremamente positivo. Ele fez questão de destacar o aumento da pena máxima de prisão, de 30 para 40 anos, e o fim da saída temporária para condenados por crime hediondo que resultou em morte. Sobre o juiz de garantias, nenhuma palavra, enquanto até aliados o chamavam de traidor. Coube aos filhos de Bolsonaro saírem em sua defesa neste ponto. Carlos Bolsonaro retuitou comentários que apontariam para uma estratégia de mestre do pai. Segundo a visão propagada nas redes sociais, o judiciário não conseguiria arcar com o custo de contratação de centenas de novos juízes, uma vez que supostamente os quadros atuais não dariam conta de acumular funções, o que faria com que este ponto do pacote anticrime seja derrubado posteriormente via uma ação direta de inconstitucionalidade, a DIN. A jogada do presidente teria sido não vetar o juiz de garantias para não indispor o governo com o legislativo, tendo em vista uma série de reformas que o Planalto irá propor no ano que vem e que precisam de apoio do Congresso para serem aprovadas. Apesar de ter ido contra o desejo de Moro sobre a criação de um juiz de garantias, Bolsonaro afirmou, nesta quinta-feira, que o Brasil estará em boas mãos se o ex-juiz e atual ministro da Justiça for candidato à sua sucessão em 2022. Debate sobre a implementação em um cenário de arroxo nas contas públicas e com um teto de gastos que deve apertar ainda mais o orçamento. Reportagem do Estado de São Paulo aponta que o judiciário deve cortar até estagiários em 2020. Esta leitura tem sua lógica, ainda mais quando se leva em conta que quase a metade dos municípios não tem sequer um juiz. Simone Tebet, MDB-MS, presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, classificou a criação do cargo de juiz de garantias inconstitucional, ou ilegal, por inobservância da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela também destacou o déficit já existente de magistrados em várias comarcas. Sancionado hoje o projeto anticrime. Não é o projeto dos sonhos, mas contém avanços. Sempre me posicionei contra algumas inserções feitas pela Câmara no texto originário, como o juiz de garantias. Apesar disso, vamos em frente. Sergio Moro @SF_Moro, December 25.
2019. Esta tese da possível inconstitucionalidade da medida é defendida também pelo ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal Carlos Aires Brito. Separar as coisas, como diz a lei, é conferir à jurisdição penal uma estrutura diversa da veiculada pela Constituição, uma vez que nela não existe esse salto da unitariedade para a binariedade jurisdicional, ter atribuições diversas ao juiz, afirma. Logo, só a Carta Magna pode dispor sobre o assunto, diz. Brito destaca ainda que existe a possibilidade desta questão ser cláusula pétrea da nossa lei maior. Neste caso, nem por emenda à Constituição seria possível haver mexida no tema. Por tudo isso, já se prevê a ida do assunto ao STF para impugnar tal passagem da nova lei. Quanto ao custo da alteração, que seria um impeditivo à sua execução, Gustavo Badaró, professor de Direito Penal da Universidade de São Paulo, acredita que o impacto econômico não seria tão grande quanto está sendo alardeado. Será necessária a contratação de menos juízes do que se afirma. Basta que se crie um sistema eficiente no qual os magistrados atuem em pares, com o juiz de uma vara atuando como garantista de um colega da segunda vara, e vice-versa. No entanto, haveria um empecilho. É claro que os juízes nunca irão querer ter mais trabalho ganhando o mesmo salário. Badaró, que considera a medida um avanço que fortaleça a imparcialidade do processo penal, também minimiza o discurso de que essa mudança tem como objetivo cercear a atuação da Lava Jato. Existia um projeto de lei de 2009 que já previa a criação desta figura, 5 anos antes da operação começar, afirma. Ele destaca também que o juiz de garantias é comum em vários países e órgãos internacionais, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Apesar das dificuldades apontadas pelos críticos da medida, já existem experiências positivas neste sentido no Brasil. É o caso do Departamento de Inquéritos Policiais, tipo, na capital em São Paulo, que conta com juízes que atuam justamente na concessão de medidas cautelares, tais como interceptações telefônicas, busca e apreensão, etc. Com exceção de homicídios e casos mais leves, o DIPO funciona com uma estrutura semelhante à proposta pelo pacote anticrime, explica Fábio Tofik, advogado criminalista e presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Ele destaca ainda que com o modelo de processos virtuais já vigente em várias varas do país, no qual os casos são organizados digitalmente e informatizados, também facilita a reorganização do judiciário. A proposta. Um juiz de Campinas pode ser juiz de garantias de um processo que corre em Jundiaí sem problema algum, porque na fase de investigação o magistrado quase que não precisa manter contato com as partes. Por parte dos magistrados, como era de se esperar, a medida não foi recebida com louvor. O presidente da Associação de Juízes Federais, Fernando Mendes, destacou que sempre se posicionou de forma contrária à criação da figura do juiz de garantias. No entanto, ele afirmou que, uma vez regulamentada, esta nova figura precisa atender a todo o judiciário e não se limitar aos casos como o da Lava Jato, que envolvem crimes de colarinho branco. Se o instituto é realmente importante, tem que ser aplicado para todos, seja nos processos da Lava Jato, seja nos processos de crimes comuns, que são milhares tramitando no interior do país e que precisam ter as mesmas garantias, afirmou. Ele ainda apontou para o imbróglio estrutural que a medida traz. A Justiça Federal terá de redesenhar a sua estrutura e redefinir a competência penal para tornar possível a implementação do juiz de garantias. O debate deve se alongar nas próximas semanas e caberá ao Conselho Nacional de Justiça, CNJ, orientar o Judiciário sobre a implementação, que, segundo a lei, tem de começar em 23 de janeiro. Nesta quinta, o presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, STF, Antônio Dias Toffoli, determinou a criação de um grupo de trabalho para avaliar a aplicação do mecanismo de juiz das garantias. A instância tem 15 dias para apresentar seu parecer. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.